ser criativa na hora de produzir suas peças em crochê com fio de malha? Essa é a dúvida da maioria das artesãs, que acabam se prendendo e focando somente no crochê em si e se frustram na hora de criar suas peças, pois não conseguem deixar a criatividade fluir. Eu me chamo Bruna Souza e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma peça linda, eu vou te dar dicas essenciais que você precisa saber na hora de criar as suas peças. Bora lá? Olá, magnífica! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muitas artesãs acabam se prendendo na hora de procurar ideias para produzir suas peças em crochê com fio de malha e acabam se prendendo apenas a pesquisar peças de crochê. Mas, se você deseja ser criativa na hora de produzir peças em crochê com fio de malha ou deseja desenvolver suas próprias peças, fica comigo nesse vídeo que, além de eu te dar algumas dicas essenciais para que você consiga ser ainda mais criativa. E além disso, você vai aprender a fazer esse cestinho lindo para vaso de flor ou para qualquer outra coisa que você queira utilizar. Então, para que você possa ser criativa na hora de criar suas peças, você precisa buscar inspirações que fogem do crochê. Então, dentro da sua própria casa, você consegue encontrar ideias de peças para criar que possam ser úteis para você e muito úteis para os seus clientes também. Então, muitas vezes a ideia está do seu lado e você não consegue enxergar, porque você foca em outras artesãs, foca em outros trabalhos e você não consegue fugir da inspiração do crochê propriamente dito. Então, busque outros tipos de inspirações também. Por exemplo, se você trabalha com home decor, busque inspirações voltadas para esse nicho, mas não somente no crochê. Então, pesquise sobre arquitetura, sobre design de interiores, sobre tendências nesse nicho de home decor e deixe a criatividade fluir na hora de você criar peças totalmente exclusivas. Quando eu desenvolvi esse cestinho para o meu vaso de flor, eu senti a necessidade de ter uma capa para o meu vasinho de flor, porque eu achei que ele estava muito simples. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer alguns testes com relação aos pontos, às tramas, e desenvolvi essa peça que, usando a nossa criatividade, ela não é apenas uma capa de cesto de flor, mas que você pode usar ela como cesto organizador e também, a partir do momento que você aprende a fazer essa trama aqui, você consegue aplicar ela em diversos tipos de peças, seja bolsas, tapetes ou qualquer peça que você quiser fazer. Então, segue essas dicas que eu tenho certeza que a sua criatividade vai ser muito melhor na hora de produzir as suas peças. Então, sem mais delongas, bora lá aprender a fazer o tutorial do nosso cestinho do vaso de flor. Então, para a gente fazer o cesto, eu vou utilizar um fio de malha premium meliá, agulha 7 mm e uma tesoura para remate. Vou fazer uma base redonda e para a gente começar, eu vou fazer um anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer 8 pontos baixos, contando já com esse primeiro ponto. Então, só conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Vou fechar o meu anel mágico e vou trabalhar a segunda carreira de aumentos. Então, vou fazer meu fechamento aqui. E aqui eu vou trabalhar com pontos baixos centrado. Então, eu vou vir fazendo ponto baixo centrado. E nessa carreira eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto. 1 e 2 pontos baixos. E eu vou seguir fazendo dessa forma até o final da carreira. Finalizei a minha segunda carreira e antes da gente continuar, eu vou deixar aqui nesse vídeo a aula onde eu ensino a fazer a base redonda em ponto baixo centrado. Nesse vídeo ele tá mais completo, passo a passo. Você consegue entender como fazer essa base redonda aqui mais detalhada. Então, vou fazer a minha terceira carreira, que vai ser em ponto baixo centrado também.
E nessa carreira eu vou trabalhar uma sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então já fiz meu primeiro ponto baixo, vou fazer um aumento. E eu vou seguir fazendo essa sequência até o final da carreira. Finalizei minha terceira carreira. Agora eu vou arrematar esse fio para a gente poder fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Vou fazer meu fechamento aqui. Prontinho. Agora eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos por toda a base. Finalizei a minha base redonda em ponto baixo centrado. Agora a gente vai subir a parede do nosso cestinho. E eu vou começar aqui em qualquer ponto do ponto baixíssimo que a gente fez. Vou vir com a minha agulha aqui, ó, de trás para frente. Vou puxar o meu fio lá para trás, ó. E vou vir com ele novamente, ó, no mesmo lugar, só que agora de frente para trás. Lacei e fiquei com duas na agulha. Laço o fio, tiro dois e vou fazer mais uma correntinha. Esse é meu primeiro ponto alto que eu inicio para ele não ficar com aquelas duas correntinhas e não ficar feio. Então a gente já inicia com o ponto alto certinho. E essa próxima carreira vai ser de pontos altos por toda a volta. Então, só relembrando o ponto alto, laça o fio aqui, de baixo para cima. Vem no meu ponto baixíssimo, passo a agulha, laço o fio, fico com 3 na agulha. Laço o fio, tiro 2, laço o fio novamente e tiro mais 2. E fica dessa forma. Então, eu vou seguir fazendo aqui até o final. Terminei minha carreira de pontos altos, ajeita bem a peça. E ele tá ficando dessa forma. Agora a gente vai fazer o fechamento. Vou vir aqui, ó, tenho meu primeiro ponto alto, na primeira correntinha de trás pra frente, faço meu fechamento, jogando o fio lá pra trás. Vou dar uma ajustada aqui, ó. Não deixa tão grande aqui, tá? Deixa um pouquinho mais justo, porque agora a gente vai, com a agulha no fio aqui já, eu vou vir trabalhar uma carreira de relevo pra gente deixar um detalhe nessa peça. Então, como que eu vou fazer? Eu vou passar a minha agulha aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira anterior, certo? Então, eu vou vir, eu passo a minha agulha por trás dele aqui, ó. Vou passar a agulha por trás com o meu fio na agulha já, tá? Então, novamente, ó. Eu joguei meu fio lá pra trás, coloquei a minha agulha, deixei ele um pouquinho frouxo, mas não tanto, tá? Daí você vai analisar, ó, da espessura da minha agulha e deixei mais um pouquinho aqui. Vou vir no primeiro ponto da carreira anterior, vou jogar minha agulha passando por trás desse ponto. Então, eu venho do lado direito dele, jogo a minha agulha e saio do lado esquerdo do ponto. Vou laçar esse fio, tá vindo do novelo, dou altura, laço, tiro 2 e faço uma correntinha, que é o nosso primeiro ponto alto, da mesma forma que a gente fez o da carreira anterior, tá? Agora, a gente vai laçar o fio e eu vou vir agora aqui por trás, ó. Eu vou vir por trás e vou sair aqui do lado direito do meu segundo ponto. Sair do lado direito, vou passar minha agulha por cima dele e vou sair do lado esquerdo lá atrás, ó. Esse é um pouquinho mais chatinho de fazer, mas dá um acabamento bem bonito. Então, vou fazer novamente aqui com vocês. Laço o fio. Agora eu tô vindo por dentro do meu cesto, ó. Eu coloco a agulha por dentro do cesto. Vou sair do lado direito do meu segundo ponto. Passo a agulha por cima do ponto. Saio do lado esquerdo lá dentro do cesto. Laço meu fio. Volto com a agulha lá no meu ponto inicial, onde eu comecei. Dou altura aqui, ó. Fico com 3 na agulha. E vou fazer um ponto alto normal. Laço, tiro 2. Laço, tiro mais 2.
Aqui no primeiro ele fica um pouquinho confuso de entender, mas nos próximos você já consegue entender melhor. Vou fazer novamente com vocês. Vai ser essa sequência por toda a volta. Um ponto em relevo para frente e um ponto em relevo para trás, tá? Então, laço meu fio, vou vir aqui, ó, por trás do meu ponto seguinte, ó. Saio do outro lado, laço o fio, dou altura, tiro 2 e tiro mais 2. Ó, dessa forma. Agora, o próximo é laço meu fio, venho aqui por dentro do cesto, saio do lado do meu próximo ponto, passo por cima dele com a agulha, saio lá dentro do cesto de novo. Laço e volto para o mesmo lugar. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Ó, dessa forma. Então, vou fazer essa sequência por toda a carreira. Tô finalizando aqui a carreira. Quero mostrar pra vocês como que tá ficando, ó. E lembre sempre de não fazer muita tensão no ponto na hora de você fazer essa carreira. Por quê? Porque ela já tem a tendência a querer fechar a peça. Então tenta fazer um pouquinho mais frouxo do que você está acostumada, para que ela não feche e não fique muito apertado, tá? Esse cestinho, para que ele mantenha subindo retinho. Cheguei aqui no último ponto, então o penúltimo eu fiz em relevo na frente, o último eu vou fazer um relevo para trás para manter a sequência certinho. Ó, a gente iniciou com relevo na frente, agora eu vou finalizar com relevo por trás. Ó, minha peça tá querendo fechar, mas eu sempre dou uma ajustadinha com a mão assim mesmo. Pode ir dando uma puxadinha, só toma cuidado com a tensão que você faz na mão para puxar, tá? Agora, essa próxima carreira, a gente vai fazer aumentos. O que você precisa analisar se você estiver fazendo esse cestinho para colocar um vaso de flor? Você precisa analisar o tamanho do seu vaso de flor. Por quê? Porque essa base que eu fiz justamente para o tamanho do meu vaso de flor. Eu acabei não medindo ela com vocês antes, mas eu vou medir aqui pela parte de baixo. E ela ficou com aproximadamente 10,5 centímetros. Então eu me baseei no diâmetro da base do meu vaso de flor. Se o seu vaso de flor for maior, você vai fazer a sua base redonda de acordo com o tamanho da base do seu. É só você seguir fazendo mais carreiras aqui na base para fazer o tamanho sob medida certinho, tá? Só que o que acontece? Vaso de flor, normalmente ele começa com um diâmetro e ele vai aumentando o diâmetro dele, tá? Eu trouxe um aqui para mostrar para vocês. Eu trouxe aqui um vaso de flor para mostrar para vocês. Aqui tá a flor, tá? Então, não sei se eu vou conseguir mostrar muito bem. Mas o meu vaso, ó, ele é menorzinho aqui na parte de baixo e ele abre, ficando com o diâmetro um pouco maior aqui na parte de cima. Então, a gente começa a fazer, que foi o que eu fiz aqui nessa parte, ó. A gente começa a fazer no diâmetro de baixo. E aí, a gente vai fazer uma carreira de aumentos agora, pra gente crescer essa peça. E quando chegar aqui em cima, ela estar no mesmo diâmetro do nosso cesto, tá? Então, vamos na prática para vocês entenderem melhor. Então, agora a gente vai fazer sempre mais uma carreira de pontos altos. Nesse cestinho, a gente vai trabalhar só em pontos altos, tá? Vou vir aqui, ó, eu tenho meu primeiro ponto em relevo que eu fiz. Na primeira correntinha aqui, vou fazer meu fechamento. Jogo meu fio para trás. E agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, eu vou passar minha agulha aqui no fio. No mesmo lugar que eu joguei o fio lá para trás, ó. Jogo minha agulha de frente para trás. Laço meu fio, fico com 2 na agulha, laço, tiro os 2 e faço mais uma correntinha para fazer o primeiro ponto alto. Vou fazer 2 pontos altos e um aumento por toda a volta. Então, eu fiz o primeiro, vou vir no próximo, faço o segundo ponto alto e no próximo vou fazer um aumento. Então, 2 pontos altos. 1 e 2. Então, vai ser essa sequência até o final da carreira. Então, eu tô finalizando aqui essa carreira. Vou fazer mais 2 pontos altos. E um aumento para fechar.
E vejam que o nosso cestinho, ele já abriu aqui, tá? Se você estiver fazendo o cestinho só para decoração ou para um cesto organizador mesmo, você não quiser fazer esses aumentos, não tem necessidade. Você pode fazer o cestinho retinho, tá? Só você se basear pelo tamanho da base que você quer e subir ele retinho sem aumentos. Então aqui eu vou fazer um teste agora com o vaso de flor pra gente ver como que tá ficando. Então aqui eu fiz um teste, ó, tá ficando dessa forma. Ele já tá aqui na metade do cestinho. E aí eu sempre vou fazendo e vou testando para ele ficar bem certinho. Na próxima carreira, a gente vai fazer o fechamento aqui e vai trabalhar uma carreira de pontos altos centrado, tá? Então, como que eu vou fazer? Da mesma forma, com o meu ponto aqui meu fio na agulha, eu vou vir no centro do meu ponto alto da carreira anterior, ó. Ele tem bem um buraquinho no meio dele aqui, ó, que você sai lá no meio do outro lado, ó. Então, com o fio na agulha, vou colocar minha agulha aqui no centro do ponto, vou sair no centro aqui também, ó. Laço o fio, fico com 2, tiro 2, uma correntinha. E nessa carreira eu vou fazer uma carreira só de pontos altos, mas pegando no meio do meu ponto, ó. Então, pegando aqui no centro dele e fazendo ponto alto. Ó, novamente, sempre no meio do ponto. Laço no meio do ponto. Vou fazer dessa forma até o final da carreira. Quando eu finalizar, eu volto pra gente dar sequência. Finalizei a minha carreira de pontos altos centrado, ó, sempre pegando no meio do ponto, e esse é assim que tá ficando o nosso cestinho. Na próxima carreira agora a gente vai trabalhar a mesma carreira de relevo que a gente fez aqui embaixo, tá? Então eu vou fazer meu fechamento aqui. Dou uma ajustada aqui no fio. E vou vir aqui de trás para frente, ó, do meu ponto, para fazer o relevo na parte da frente. E no próximo, eu venho de dentro aqui para fora, passo a agulha por cima do ponto, saio aqui dentro de novo, laço e faço um ponto alto. Então, da mesma forma que a gente fez aqui na carreira anterior, se você ficou com dúvida, volta nessa parte aqui que eu explico detalhadamente. Então, eu vou fazer essa sequência aqui até o final da carreira. Quando eu finalizar, eu volto pra gente dar sequência. Terminei minha carreira de relevo e olha que bonito que fica esse acabamento. Relevo embaixo e em cima e aqui no meio uma carreira de pontos altos. Então, agora a gente vai fazer só o acabamento final do nosso cestinho. Vou vir de trás pra frente. Trago aqui o meu fio. E agora a gente vai vir aqui, ó, por baixo do fio que a gente jogou lá pra trás, com a agulha aqui de frente pra trás, passo o fio na agulha, ajusto, e agora a gente vai fazer um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vai ser essa sequência por toda a carreira, sempre fazendo um ponto baixíssimo na correntinha seguinte e uma correntinha, tá? Eu vou fazer dessa forma até o final da carreira. Quando eu finalizar, eu volto para mostrar o resultado final. Finalizei a carreira de ponto baixo com ponto baixíssimo e olha que lindo que fica esse resultado final. Agora eu vou arrematar o fio e vou fazer meu fechamento invisível aqui. E aí é só esconder esse fio aqui por dentro dos pontos. E esse é o resultado final do cestinho. Coloquei meu vaso de flor aqui dentro do cestinho para mostrar para vocês. E ficou dessa forma, bem sob medida. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal. E eu espero que você tenha aproveitado todo o conteúdo que tinha nesse vídeo, que é muito valioso. Se você gostou desse vídeo, já deixa muito like aqui embaixo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nada por aqui. Se você gostou desse conteúdo, me conta aqui nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. Tchau e até o próximo vídeo!